Oi, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. E, amigas, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os livros que eu li esse ano até agora. Ou seja, livros do mês de janeiro e livros do mês de fevereiro. E vai ser isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Nesse vídeo eu vou estar dando um pouquinho da minha opinião sobre cada livro, se eu gostei, se eu não gostei, se eu recomendo, se eu não recomendo. Enfim, se você gosta do conteúdo literário, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrita e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Bora lá! Bom, gente, bora lá. Já peguei a ajuda do nosso auxiliar de hoje, que é o nosso Kindle, meus amores, que todos os livros que eu li foi pelo Kindle. Tá tudo aqui. No total foram 6 livros que eu li em janeiro e em fevereiro. E em janeiro, gente, eu li só um livro. Porque o livro que eu li em janeiro não foi um livro que eu gostei muito. Então, eu enrolei muito pra ler ele, sabe? E como eu tava de férias, eu tava querendo curtir minhas férias, acabei deixando um pouquinho a leitura de lado, confesso. Mas em fevereiro, gente, eu li no total 5 livros. Então, meu amor, o ano começou em fevereiro. Bom, mas chega de enrolação e vamos ao que importa. Vamos começar esse vídeo, gente. Janeiro, o primeiro livro que eu li, primeiro e único de janeiro, foi Como Arruinar um Casamento, gente. Esse livro aqui, ele conta uma história de uma mulher que ela estava vivendo a vida dela, assim, ela não estava muito feliz com a vida, tinha acontecido um monte de coisa, enfim, gente, tem todo um contexto, eu vou dar uma resumida. E aí ela decide tirar a própria vida. E nisso ela vai para um hotel super chique, ter o último dia dela bem, tipo, no auge, sabe? Ela gasta todo o dinheiro que ela tinha na conta reservando aquele quarto de hotel e fala, vai ser esse o meu momento. Só que quando ela chega nesse hotel, tá tendo um casamento. Ou seja, o hotel inteiro está reservado para esse casamento. Ninguém sabe como aquela mulher conseguiu alugar aquele quarto, mas enfim, ela conseguiu, meus amores. Houve alguma falha de comunicação ali dos funcionários e ela conseguiu alugar aquele quarto sem estar fazendo parte do casamento. E aí, gente, acontece um monte de coisa. Ela encontra com a noiva no elevador, a noiva do casamento, e a noiva fala pra ela que ela não vai fazer isso, que ela não vai arruinar o dia dela. Sabe, a noiva é bem egocêntricazinha, né? Pensava nela, mas tudo bem. As duas acabam tendo uma amizade ali, a noiva começa a conversar bastante com ela, desabafar, que ela também não está feliz, que ela não quer casar. Enfim, gente, acontece tanta coisa. Mas enfim, no final, a menina decide não desviver, né? E as duas criam um vínculo ali de amizade, a mulher não casa. Ixi, gente, eu tô dando um spoiler, desculpa aí, gente. Não era minha intenção, mas foi um livro que eu não gostei. Não gostei muito, gente. Eu demorei muito pra ler esse livro, gente. Eu comecei a ler ele, acho que dia 5 de janeiro, e fui terminar lá pra dia 5, 6 de fevereiro. Foi literalmente um mês pra ler esse livro, porque não me prendeu muito na leitura. Vou falar que é péssimo, nota 0? Não, porque é uma história que tem um potencial. Só que eu acho que no decorrer da história foi se perdendo, sabe? Porque assim, eu chego falando pra vocês, uma mulher decide se desviver, aluga um quarto de hotel e não sei o quê. Você já fala, caramba, que história. Mas no decorrer acaba, sabe, caindo um pouco. Mas enfim, gente, acho que vale a pena pela história em si, sabe? Essa coisa de amizade, de você encontrar sentido na própria vida, de todo mundo se ajudar, um negócio meio assim, sabe? Enfim, esse foi o livro que eu li em janeiro. Primeiro e último de janeiro. O segundo livro que eu li esse ano, iniciando fevereiro, foi O Namorado, da Freida McFadden. Mesma autora de A Empregada, gente, que eu amo essa mulher. Acho que nos outros vídeos que eu já fiz, vídeos sobre livros, essa mulher aqui, gente, eu já falei que ela é uma diva pra mim. Eu amo a escrita dela. E aí eu li esse livro, ela é escritora de suspense. Esse livro é um suspense que conta sobre... Gente, esse livro, ele é plot atrás de plot. Eu não sei nem por onde eu começo a explicar pra vocês. Mas é uma mulher que ela é solteira e ela vive em aplicativos de relacionamento, né? E ela marca encontros com as pessoas, vai em barzinhos e tudo mais, até que tem um cara que ela marca um encontro e esse cara é super babaca com ela. E aí, tipo, ela fala, eu vou embora e tal. Enfim, acabou o rolê. Aí ele fala, eu te acompanho até em casa. Aí ela fala, acho que não precisa, não sei o que. Ele, não, eu faço questão. Que tipo de homem eu seria se eu não te levasse até em casa? Meu amor. Aí, enfim, ele tenta fazer 300 mil coisas com ela, agarrar ela à força e tudo mais. Aí, do nada, no meio do nada, gente, a rua deserta, aparece um cara pra proteger ela.
aí fica no ar, meu amor. Quem será que foi o maluco da história? O que atacou ou o que veio pra defender? Vocês vão ter que ler pra saber, porque dessa vez eu vou controlar minha língua e não vou dar spoiler. Mas enfim, gente, gostei muito desse livro, muito, muito, muito. Pra mim esse livro é maravilhoso. A Freida McFadden, ela consegue me prender na leitura em um nível. Eu demorei 1 mês pra ler o livro Como Arruinar um Casamento. Esse daqui, eu li em 2 dias. 2 diazinhos pra mim, gente, já foi suficiente pra eu matar esse livro. Porque a escrita dela é muito fluida, gente. Pode ser uma história que você nem goste. Mas o jeito que ela escreve, você é obrigada a ler pra você saber o que acontece. Entendeu? É meio que isso. E, enfim, gente, eu gostei muito, recomendo muito esse livro. Acho que vale super a pena pra quem gosta de suspense. Aí, gente, como eu gosto bem pouquinho de livros de suspense, bem pouquinho da Freida McFadden, eu terminei um livro dela e já quis começar logo outro, gente. Aí, em seguida, eu li A Professora. E esse livro, gente, ele me deixou levemente frustrada, mas eu gostei bastante, porque eu jurei que ia ser uma coisa, no final não foi nada do que eu pensei. Mas enfim, gente, esse livro conta a história de uma aluna que ela passou por alguns problemas com um professor que... Enfim, gente, esse negócio de paixonite por professor e tudo mais. Aí, enfim, esse professor acabou sendo afastado da escola por algumas questões que aconteceram com essa aluna. E aí... No lugar desse professor, ele era um professor de matemática, entra uma professora, uma outra mulher, que ela é casada também com um dos professores da escola, aquele professor que é considerado o bonitão da escola, sabe? Ela é mulher desse professor. E aí essa aluna, ela pega uma raiva dessa professora, porque essa professora, ela pega no pé dela, sabe? Por tudo que já aconteceu, envolvendo o nome da menina e tudo mais, e ela tem muita dificuldade em matemática, essa professora vira o ódio mortal dela. E ela acaba o quê, meus amores? Se apaixonando pelo marido da professora. E aí, minha filha, você vai ser obrigada a ler pra entender o que acontece, porque acho que nem se eu explicar, vocês vão ficar tão abismadas quanto vocês lerem esse livro. Mas enfim, gente, acontece muita coisa. Esse livro, ele aborda alguns tópicos sensíveis, sim, um tema bem delicado, sim, mas eu acho que ele não romantiza, sabe? Não fala de uma forma, ai, que lindo, não sei o quê. Não. Sabe, isso é uma coisa que eu gostei bastante, que apesar de ser um assunto bem específico, bem delicado, ele trata da forma que deve ser tratado, entendeu? Por isso que eu gostei bastante desse livro. Eu acho que vale super a pena você ler, porque até a última página tem informações que vai te deixar de queixo caído. Literalmente até a última página, tá bom? Não tô falando isso no sentido, ai, não sei o quê. Não, literalmente até a última página. Então, minha filha, enquanto você não terminar 100% essa leitura, você não vai entender o quão chocada eu fiquei. Bom, agora depois de sair de tanto suspense, a gente entra em um lado mais romântico da Maria Eduarda, tá, gente? Eu li Não É Como Nos Filmes, gente, que é a continuação do livro Melhor do que dos Filmes, que se tornou meu livro preferido de romance. E aí eu quis dar uma chance pra continuação dessa história. Eu falei, se eu gostei tanto do primeiro, eu vou amar o segundo. Mas não foi muito bem o que aconteceu, né, meus amores? Não gostei muito, por quê? Porque é uma história totalmente diferente, gente. Os personagens são totalmente diferentes. Por quê? Porque aqui já se passaram muito tempo depois do primeiro, né? No primeiro livro, deixa eu contextualizar aqui pra vocês. No primeiro livro, eles são 2 adolescentes, sabe? Toda aquela coisinha de adolescente, romancezinho, não sei o que lá. Nesse livro 2, eles já cresceram. E aí eles tiveram algumas desavenças, acabaram terminando, não são mais um casal. E aí tem toda aquela coisa de tentar se reconciliar e piriri pororó, de não quero saber de você, de não te odeio, vai pra longe de mim e não sei o quê. Então fica meio esse desencontro, aquela coisa de será que vai, será que não vai? Nossa, gente. Então, são 400 páginas esse livro de vai ou não vai, vai ou não vai. Então, por isso que eu não gostei muito, sabe? Mas ainda assim, acho que vale a pena a leitura se você gosta de livros que falam sobre reencontros, uma segunda chance, novas oportunidades e tudo mais. Acho que você vai gostar desse livro um pouquinho mais do que eu. Mas, ainda assim, eu gostei naquelas. Agora, gente, voltando às tradições, né, pros suspenses, eu li Nós Já Moramos Aqui. E, gente, esse livro aqui pra mim, não entendi nada, nada. Eu não consigo nem explicar pra vocês sobre o que fala esse livro, porque eu realmente não entendi. Pra mim é um livro muito confuso, que no final você fica com mais dúvidas do que no começo. Mas vamos lá. Esse livro, ele conta a história de uma mulher em específico, né? É um casal de 2 mulheres
que elas normalmente compram casas meio abandonadas, sabe? Tipo, aquela casa no meio do mato que já tem um tempo que ninguém mora ali, que você já olha e fala, pra quê, mulher? Sai daí que já tá claro o que vai acontecer. Mas enfim, né, gente, vamos seguir o roteiro. Elas compram essas casas pra elas reformar, né? Elas reformam e revendem. Então, tipo assim, elas não ficam na casa pra morar. Elas compram, ficam na casa no período da reforma e tudo mais, e depois passa pra frente, né? Revende mais caro pra tirar o delas, obviamente. Só que aí essa casa, elas compraram tem pouco tempo, então elas ainda estão na casa, né? Planejando como que vai ser a reforma, piriri pororó. E aí, uma das mulheres vira pra namorada e fala, eu vou no mercado comprar alguns vinhos, uns petisquinhos pra gente fazer uma noitezinha de leves. Menina, de boa, vai lá. Isso, meu amor, umas 6 horas da tarde, tá? Aí a mulher vai no mercado, nesse meio tempo que a outra tá sozinha em casa, uma família que é um homem, uma mulher e acho que 2 ou 3 crianças, não me lembro, mas tem uma menina que é a mais novinha e eu acho que é 2 meninos. Acho que é isso. Bate na porta dela, altas horas da noite, tá? Porque a outra já tinha ido no mercado, já tinha um tempo, então já era de noite. Bate na porta dela e vira pra essa mulher e fala, eu morei aqui quando eu era criança, meu pai fez umas reformas nessa casa e tudo mais, e eu queria mostrar a casa pros meus filhos. Teria como eu entrar na sua casa essas horas da noite pra mostrar pros meus filhos? Uma pessoa normal viraria e falava, obviamente não, beijo, tchau. Só que essa daí, ela é toda meia sonsinha. Aí ela ainda fica pensando, tipo, acho que eu não vou, não é legal deixar esse pessoal entrar, né? Eu vou falar que não. Só que aí ela tem meio que uma voz na cabeça dela, que é... Essa voz da cabeça dela tem todo um contexto por trás, que é um brinquedo que ela tinha na infância, que meio que conversa com ela, sabe? Não é que nem a voz da nossa cabeça, que é só uma voz. Não, a voz dela tem todo um personagem por trás, entendeu? Por isso que eu falo, esse livro é muito confuso. E aí a voz dela, da cabeça dela, fala, ai, manda embora. Só que ela fala o quê? 15 minutos. Vocês têm 15 minutos. Esses 15 minutos, meu amor, vira uma vida inteira que esse cara não vai nunca mais embora da casa dela. Essa família fica ali eternamente e aí vocês vão ter que ler pra entender por que eles ficam eternamente. Esse livro, ele tem código Morse, tem informações no decorrer do livro que se você não... Cara, eu não sei nem se você não prestar atenção ou se você não tiver o conhecimento. Mas enfim, se você não entender o negócio, você não vai entender esse livro. Porque eu mesma, gente, não sabia que os documentos que tem nesse livro... Porque a cada capítulo tem alguns documentos que eles deixam, sabe? Tipo, documentos falando sobre a casa, falando sobre o cara, falando sobre algumas coisas. Todo documento tem um código por trás. Tá? Tem algumas letras em maiúsculo que se você conectar essas letras tem uma frase, e essa frase significa um negócio. Então, gente, é um livro que você tem que ter muita paciência de parar assim, tô na página tal, pegar seu celular pra pesquisar, pra anotar, pra você voltar depois, sabe? E, gente, pra mim isso aqui não faz sentido pra mim, gente. Isso aqui já vira muito trabalheiro, eu tô lendo pra me distrair, não pra mim ter mais trabalho, entendeu? Por isso que eu não gostei, esse livro eu realmente não gostei. Aí, gente, pra finalizar, o último livro que eu li em fevereiro foi Academia dos Casos Arquivados. Esse livro aqui, ele é de uma série, o nome da série é Os Naturais, né? É uma série de livros, eu acho que são 5 livros, 5 ou 4 livros, não tenho tanta certeza. Mas enfim, gente, eu amei esse livro, eu achei a vibe dele uma vibe bem gostosinha. Ele é um livro meio que de suspense. Só que é assim, vamos lá, gente, vou explicar pra vocês que esse livro é bem legal e eu acho que você vai se interessar. Ele fala sobre... Ele conta a história de uma jovem específica que ela perdeu a mãe dela. A mãe dela era atriz, né? Fazia peças de teatro. E em um desses teatros, a mãe dela foi assassinada. Até onde a gente sabe, porque ninguém encontrou o corpo. Então, meus amores, temos aí um mistério no ar. Só que até o final desse livro eu ainda não sei o que aconteceu com a mãe dela, tá? Como eu falei, são uma série de livros, então tem continuação. Vou ler futuramente e trago atualizações pra vocês. E aí, essa menina, ela é convocada por um agente do FBI para trabalhar com os naturais. O que é os naturais? São um grupo de adolescentes que o FBI contrata que tem dons naturais. Essa menina aqui, ela tem dom de traçar perfil de assassinos. Ou seja,
Se ela assistir, sabe, aqueles interrogatórios da polícia, se ela assistir, ela consegue traçar um perfil. Enfim, gente, tem todo um negócio que esses adolescentes sabem. Tem uns que que entendem das emoções, tipo, pela pessoa falar, ele já consegue ver o que a pessoa tava sentindo. Por mais que a pessoa fale, ah, não, eu tô de boa, ele consegue ver outra coisa. Tem gente que... Enfim, são acho que uns 5 adolescentes que o FBI contratou pra isso, pra eles resolverem justamente os casos arquivados que o próprio FBI não conseguiu resolver, que o caso foi arquivado sem um desfecho. Aí eles pegam esses adolescentes pra reanalisar o caso pra conseguir encontrar um desfecho. E aí, gente, essa menina aceita participar, né, desse grupo. E aí, o objetivo dela é entender o que aconteceu com a mãe dela, né? Que, como eu falei, a mãe dela foi assassinada, ninguém sabe o que aconteceu. O caso da mãe dela, inclusive, é um dos casos arquivados, que ela quer saber o que aconteceu com a mãe dela, então ela topa entrar nesse grupo do FBI pra poder estudar melhor o caso. E é isso, gente. No primeiro livro, você ainda não tem um desfecho do caso da mãe dela, como eu falei, eu ainda não sei o que aconteceu. Mas, como eu falei, ainda tem mais 3 ou 4 livros pela frente. Pretendo continuar a saga e trazer atualizações pra vocês. E foi esses livros que eu li até agora, gente, em janeiro e fevereiro. No total foram 6 livros, como eu falei pra vocês. Vamos ver daqui pra frente como será, né? Só em fevereiro eu li 5 livros. Eu acho que em fevereiro eu mandei muito bem, gente, porque fevereiro é um mês curtinho, né? Tem 20 e pouquinhos dias, então eu li bastante. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrita e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E aproveita, deixa aqui nos comentários qual desses livros você já leu ou qual desses livros você achou mais interessante e que você irá adicionar à sua lista de leitura pra você ler futuramente. É isso, um beijo e até o próximo vídeo!